mais um abusador de autoridade da Polícia Federal. Esse aqui, Fábio Álvares Shor. Em post nas redes sociais, o senador Marcos Duval afirmou neste domingo que o delegado da Polícia Federal responsável pelas investigações dos escândalos ligados a Bolsonaro é um capataz do ministro Alexandre de Moraes. O comentário ocorre menos de uma semana da Polícia Federal prender 5 suspeitos de integrar o esquema de espionagem ilegal da ABIN Paralela. Agentes realizaram as prisões na 4ª fase da Operação Última Milha, sob autorização de Moraes. Na publicação, Duval sugere que o delegado em questão, Fábio Álvares Shor, seria um executor de ordens ilegais do ministro e invasor de residências ao cumprir os mandados de buscas e prisões emitidos pelo STF. Olha, os delegados da Polícia Federal decidiram entrar com ações contra o senador Marcos Duval, do Podemos, e contra o deputado Eduardo Bolsonaro, do PL. Contra Duval, os investigadores optaram por uma denúncia-crime na Procuradoria-Geral da República e na própria Polícia Federal, com base no artigo do Código Penal que trata de incitação ao crime. O parlamentar publicou nas redes sociais críticas a um delegado que conduz inquéritos relatados pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de novembro de 2024. São 8 horas da manhã. Em desespero, o bolsonarismo passa a ameaçar a Polícia Federal. Acredite se quiser. A situação de Bolsonaro se agrava, ele se desespera e aliados fanáticos também entram em desespero e já cometem novos crimes, como fazer novas ameaças à Polícia Federal. A situação de Bolsonaro é tão feia que ele já até admite que pode ser preso e, no afã de descaracterizar seus crimes, desequilibrado, acaba confessando o que fez. Pressionado pelas inúmeras suspeitas levantadas na operação contra-golpe, Jair Bolsonaro apareceu nas redes sociais chorando nesta segunda-feira, ontem, dia 25. Desorientado, disse que estado de sítio foi estudado por ele, negou o golpe após assumir o golpe e admitiu chance de ser preso. Enquanto isso, pastores bolsonaristas tentam impor autocensura aos fiéis para que não ouçam ou leiam reportagens que, uma vez assistidas, vão despertar esses pobres coitados. É nesse momento que o bolsonarismo perde a mão e apela para ações tão criminosas quanto as que os trouxeram até aqui. Decidiram que podem intimidar policiais federais que desvendaram os crimes de Bolsonaro. A situação é tão tensa que o delegado da Polícia Federal, por trás da nova investigação da trama golpista, Rodrigo Moraes, terá nova função em Londres para ficar longe das ameaças que não param. Ele é o segundo. Antes dele, o delegado Fábio Shor teve a família ameaçada pelos bolsonaristas e, o que é mais impressionante, abertamente, ao ponto que um deputado bolsonarista está sendo indiciado pelas ameaças após a PF protestar publicamente. Já é o segundo. Um senador também bolsonarista já foi indiciado, e a preocupação aumenta quando as investigações detectam treinamento para atos de guerrilha e de terrorismo de militares radicais que agiram no golpe, ou melhor, na tentativa de golpe. 3 parlamentares radicais estão na mira das autoridades: Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten e Marcos Duval. Van Hatten, por sua vez, acaba de ser indiciado pela Polícia Federal após Marcos Duval. O próximo será Eduardo Bolsonaro. E é por isso que Fábio Shor acaba de ser ameaçado de novo. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Bom, a nova narrativa de Jair Bolsonaro não para em pé. Ele apareceu aí num vídeo com o ex-ministro do turismo dele, um sanfoneiro, e pressionado pelas inúmeras suspeitas levantadas pela operação contra-golpe, pelo seu indiciamento, agora no relatório de 800 a 900 páginas da PF, Bolsonaro apareceu nas redes sociais chorando ontem ao lado do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado.
O líder da extrema-direita brasileira se emocionou ao ouvir uma música, se vitimizou tal, mas ele está em desespero e desorientado. Ele diz que estado de sítio foi estudado por ele, sim. Negou que deu golpe, apesar de dizer que estudou o estado de sítio, e admite a chance de ser preso. O Bolsonaro disse ontem que o estado de sítio chegou a ser estudado no final do seu governo, assim como se houvesse, porque, na verdade, o fato de a Constituição prever o estado de sítio, o Bolsonaro acha que porque está na Constituição ele pode adotar como ele quiser, e não, o estado de sítio não é para ser adotado porque o adversário ganhou a eleição. O estado de sítio é para ser adotado em caso de guerra, em caso de grave convulsão social que não se justifica. Na verdade, tudo aquilo que fizeram durante, logo após a eleição, os caminhoneiros, os bolsonaristas indo para a porta dos quartéis, os caminhoneiros parando as estradas, era com a finalidade de dar uma desculpa para Bolsonaro convocar esse estado de sítio. Mas, na verdade, era algo artificial e o STF, a Polícia Federal, as autoridades chegaram, mapearam tudo isso e descobriram que foram os próprios bolsonaristas os que instigaram uma reação dessa na sociedade para fazer com que o Bolsonaro tivesse argumento para esse estado de sítio. O Bolsonaro falou com jornalistas no aeroporto após retornar da viagem para Alagoas e, questionado se temia ser detido por causa do desdobramento da investigação, diz que pode ser preso a qualquer momento. E é verdade, ele pode ser preso a qualquer momento, porque, inclusive, ele continua incitando, minha amiga, meu amigo, ele continua incitando o ódio no bolsonarismo, que é gente perigosa. Inclusive, eles estão fazendo um trabalho de filtrar notícias para o gado evangélico. Então, o que é que eles fazem? Eles estão dizendo aqui, essa matéria é bem longa, então eu vou resumir para você. O que é que eles estão fazendo? Eles estão convencendo os pastores, né? Eles estão convencendo os fiéis deles lá a não tomar contato com notícia, a desligarem a televisão, não acessarem site de notícias e se informarem exclusivamente nos grupos de WhatsApp dessas igrejas. Então a ideia é fazer, é uma coisa maluca, se você for dizer isso numa roda de pessoas normais, as pessoas vão dizer, mas quem é que vai fazer uma coisa dessa, se fechar, se isolar do mundo para não tomar contato com notícias que não condizem com aquilo que você acredita? Mas eles estão fazendo isso, até porque alguns, tem uma outra matéria que fala sobre os delírios bolsonaristas, que eu esqueci de trazer aqui, que ela mostra que essas pessoas analisadas por psicanalistas, elas estão tendo um sofrimento mental muito grande, porque acreditam que estão do lado do bem. Vocês veem que o Bolsonaro está sempre falando, você tem que ficar do lado do bem, e elas acham que estão do lado do bem, e quando vem uma notícia, por exemplo, de que o Bolsonaro e a turma dele tramaram o assassinato do Lula, do Alckmin, do Moraes, elas ficam confusas e começam a sentir um profundo sofrimento mental mesmo. É um processo de enlouquecimento coletivo que está em curso no Brasil. Bom, vamos em frente. Tem um outro delegado que concluiu agora a investigação contra Bolsonaro, que é o Rodrigo Moraes. Ele está sendo mandado para Londres porque as ameaças não param. Cada vez mais ameaças. Imagina, se eles ameaçam delegado da Polícia Federal, o que é que eles não fazem com você? Veja só. E para um delegado da Polícia Federal sentir medo, esse aqui, Rodrigo Moraes, para um delegado da Polícia Federal sentir medo, é porque essa gente é perigosa mesmo. E ele é o segundo, porque antes dele, você teve um outro delegado, lá para julho, agosto, setembro,
ficou em evidência o Fábio Schor, responsável pelas investigações do Bolsonaro no caso das joias. Então, quando ele indiciou o Bolsonaro no caso das joias, ele começou a ser ameaçado. Você viu o Van Hatten ali na Câmara dos Deputados ameaçando o delegado, expondo o delegado. Na verdade, ele não ameaçou, mas ele expôs o delegado, e depois daquela fala dele, esse delegado começou a ser ameaçado insistentemente. Chegaram, aqui você vê, eu vou mostrar uma foto aqui para você ver o que fizeram com esse delegado. É uma coisa muito maluca. Colocaram esse boneco no para-brisa do carro da esposa do delegado. Veja só isso. Relato de Fábio Schor foi encaminhado em 15 de julho para o colega Elias Milhomens de Araújo, delegado que investiga desde março a mobilização bolsonarista para atacar os policiais federais. Ele relatou que foi colocado esse boneco no carro da esposa dele, e para mostrar que sabem onde ele mora, não é? Delegados da PF repudiaram então em nota o ataque de Eduardo Bolsonaro. Além do Van Hatten, o Eduardo Bolsonaro fez um ataque, não é? A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal emitiu nota pública de repúdio pelos ataques dos deputados federais Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten, do Novo, Gilberto Silva, do PL, contra o delegado Fábio Schor. Em um dos episódios, Eduardo Bolsonaro se referiu à Polícia Federal como cachorrinhos de Alexandre de Moraes. Presos pela PF, esses militares que acabam de ser presos, eles escreveram que receberam treinamento sobre terrorismo e operações especiais em escola do Exército. Essa matéria eu coloco aqui para que você veja a gravidade, o que é que está envolvido, que tipo de gente que está envolvida. Eu confesso para você que não é de hoje que a minha família, os meus amigos dizem para mim que cuidado, você denuncia demais, tal. Mas o que eu penso, minha amiga, meu amigo, é o seguinte: se nós nos acovardarmos, nós não vamos escapar dessa violência. Ela vai aumentar e vai nos achar de qualquer forma. Então é melhor ir para cima dela do que ficar esperando ela vir para cima da gente. Delegados da PF veem risco à vida do Fábio Schor e estudaram uma ação contra o Marcos Duval e efetivamente entraram com essa ação contra ele, porque Marcos Duval fez ataques também ao Fábio Schor. O senador fez ataques a policial que atua em inquéritos contra Jair Bolsonaro e publicou acusações do filho de um investigado. O que é que aconteceu? Ele fez isso inclusive no Twitter. Esse Marcos Duval é o pivô da briga entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. Porque quando esse Van Hatten começou a atacar também o Fábio Schor, o Moraes foi lá e, numa decisão, falando dos riscos e das ameaças ao policial federal, mandou o Twitter encerrar a conta dele, e o Twitter se recusou a encerrar a conta do Marcos Duval. E o clima é o pior possível para o senador Marcos Duval. Naquele momento, alvo de chacota no Congresso, o parlamentar resolveu partir para cima da corporação e expor em suas redes sociais informações e acusações contra o Fábio Schor, assim como fez o Van Hatten. A PF imputou agora, acaba de indiciar, né, indiciou hoje o Marcel Van Hatten por declarações contra o Fábio Schor. A Polícia Federal indiciou o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, por declarações sobre o delegado que atua com Moraes em investigação. Você viu no vídeo. E o Van Hatten está furioso aí, dizendo que é uma inversão de valores. Ele acusou o Fábio Schor de fazer relatórios fraudulentos contra Felipe Martins, aquele assessor de assuntos internacionais
do Bolsonaro ficou quase um ano preso porque ajudou a fazer a minuta golpista. Bom, a má notícia é que o delegado Schor acaba de receber mais ameaças, aconteceu agora, nas últimas horas. O delegado da PF, que atua com Alexandre de Moraes e atribui múltiplos crimes a Bolsonaro, Fábio Schor, relata nova tentativa de intimidação em Brasília. O delegado da Polícia Federal, que imputou múltiplos crimes a Bolsonaro, Fábio Álvares Schor, relatou suposta tentativa de intimidação por conta de sua atuação nos processos relatados por Alexandre de Moraes no STF. A Polícia Federal abriu novo inquérito. Em depoimento sigiloso obtido pelo portal Metrópolis, Schor diz que passou a usar um carro blindado por se sentir ameaçado após indiciar Bolsonaro no caso das joias sauditas. No relato feito à própria Polícia Federal, o delegado narrou que em 13 de julho deste ano, as pessoas ainda não identificadas colocaram um boneco em forma de macaco na parte traseira do carro dele. O veículo estava estacionado na área externa da residência de Schor, em Brasília, e em outras matérias dizem que quem usa esse carro comumente é a esposa dele. Na interpretação do delegado, tal boneco teria sido um recado de intimidação no sentido de demonstrar que sabia onde ele mora. Fábio Schor reportou o episódio à Diretoria de Inteligência da Polícia Federal. Ele teve seu retrato exposto por parlamentares como Eduardo Bolsonaro e o Van Hatten nos inquéritos junto a Moraes. Uma das críticas se deve ao fato de policiais federais mulheres terem revistado a filha do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio, de 16 anos, com toques acima da calça. Schor afirma que após a exposição passou a ser alvo de uma onda de ataques em massa nas redes sociais e que as ameaças na web se estenderiam ainda a familiares dele. Ao ser indiciado pela PF por suposta tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro afirmou na semana passada que o ministro Alexandre de Moraes tem uma assessoria bastante criativa. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.